Fala pessoal do som, sejam bem-vindos ao vídeo onde nós iremos conhecer por completo a caixa de som Gradiente GCA 103. E quando eu digo por completo, é porque eu vou desmontar ela toda pra gente conferir tamanho de imã de alto-falante, construção dela por dentro, como são as placas de funcionalidade. Dito isso, eu não ia nem apresentar essa caixa aqui no canal. Já tem um tempo que eu comprei ela acabou ficando parada aqui, porque ela tava com o Twitter, não tava funcionando, ele tava meio que raspando, sabe? E aí, como ela tava com esse defeito e foram aparecendo outras caixas de som, eu fui acabando deixando ela de lado. E aí eu resolvi que ia vender ela do jeito que tava, não ia nem consertar. Mas aí eu, de curioso que sou, liguei ela e vi que ela tem um potencial que eu já não me lembrava antes. Ela tem um potencial bacana, é uma caixa de som boa. E também porque a marca Gradiente faz parte da minha infância, e como eu já trouxe poucas caixas de som aqui pro canal da marca, eu resolvi fazer o vídeo dela assim mesmo. Enfim, consertei o Twitter dela. Tá aqui o Twitter estragado, ó, tá até com as marcas de cola. Soltei aqui as peças, soltei aqui nos conector. Aqui nele já identifica qual que é positivo e qual que é negativo, olha lá, negativo, positivo. E aqui eu já mantive até as mesmas peças aqui, ó. A solda original aqui de cada um, tá com as colas aqui. Coloquei aqui, vou soldar ainda aqui o positivo. O negativo eu só rodei ali, vou soldar também. E resolveu o problema, não tem muito mistério não, é só trocar mesmo. Consertei não, eu troquei o Twitter dela. Foi bem simples, achei até que ia dar mais trabalho tá consertando. E como você viu que eu já troquei e agora ela tá funcionando tudo, vou aproveitar para fazer isso. Vou desmontar ela toda pra gente poder conhecer como ela é por dentro. E já vou aproveitar para poder limpar ela toda, que como você pode ver, ela tá bem suja. Só que antes, eu conto com a sua ajuda em tá deixando o seu like, pois ajuda demais aqui no canal. Combinado? Então bora lá. Começando aqui nas placas de funcionalidade dela, pessoal. Aqui as placas de comando. No caso aqui, desses botões, ó. Tá aqui. Deixa eu mostrar aqui mais detalhado. Aqui é uma segunda placa que vem para essa. Ali atrás temos algumas conexões. Aqui o do botão rotacional, ó, que no caso vai repetir aqui na parte de baixo. Ali atrás, deixa eu ver se eu aproximar, se vai ficar legal. Essa placa são as duas entradas P10. Ali, ó, essa parte cromada aqui, deixa eu voltar um pouco para você ver. Aqui é o visor. Aqui o USB, o cartão de memória. Aqui dentro, acredito eu que seja a placa fonte dela. Até porque aqui, ó, eu acredito que seja esse cabo que desce lá pra baixo, lá onde que conecta ela. Lá pra baixo não, né? Falando muito, que desce pra aqui, ó, pra conectar ela. Aqui temos a placa de LED, ó, essa daqui. Eu já desconectei esses dois aqui, ó, que são esses LEDs aqui, pra facilitar. Tá tirando aqui porque ele tava curto, não tá dando pra deixar igual esses outros, eu deixei assim. Gostei do material dela. É até bom frisar o seguinte: a primeira vez que eu vi, eu achei o material dela muito fino. Dá uma olhada o material dela em comparação ao meu dedo, tá vendo? Mas é encaixa lá. Aqui dá pra você ter uma ideia. É encaixe. E interessante ressaltar o seguinte: mesmo sendo na parte de dentro, onde não vai estar vendo, tem acabamento, tá vendo? Ponto positivo. Bem colada, não pouparam cola. Daqui a pouco a gente volta aqui nos alto-falantes. Aqui são as placas de LED do Twitter e do médio. Aqui é só um acabamento, ó. No caso ficou vazio. Aqui embaixo a placa de LED. Aqui também, que por sinal esses LEDs são bem fortes, aparecem bastante nos alto-falantes. Acredito eu que por ser dois LEDs. Aqui na parte de baixo dela, os pezinhos, no caso esses dois aqui, eles ficavam virados para cá, tá até aqui o local do parafuso, tá vendo? Como eu adaptei essa cantoneira de proteção nela para proteger aqui na quina, eu fiz o seguinte: soltei esse parafuso aqui de baixo, afrouxei esse aqui um pouco, virei, parafusei de novo, que aí ela continua com o pezinho acompanhando de cá, para não ficar sendo a rodinha pezinho dela. Aqui na parte de trás, as conexões que eu comecei a mostrar. Aqui a alimentação dela, liga e desliga. Na hora que nós tirar os alto-falantes vai dar pra ver melhor. Aqui o jogo de LED dela já tá próximo do alto-falante, do visor. Será que eu mostrei? Foi o
o LED aí falando que era o visor. Vamos voltar lá pra gente ver. Aqui vai dar pra ver melhor. É isso mesmo, pessoal. Esse prateado ali, ó, vamos descer lá nele. Esse prateado é o jogo de LED. Esse daqui é o visor. Beleza? Então tá bom. Vou soltar aqui agora os alto-falantes aqui de 12 pra gente ver como é que é por dentro lá. E já voltamos, continuando nesses alto-falantes e passa pra lá. Antes de soltar aqui, eu já tava esquecendo, pessoal. Aqui, por mais que não seja um local visível, a marca ter pintado aqui também é um ponto positivo. Dá uma olhada aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parafusos para prender o alto-falante. Eu já vi marca que coloca 4 parafusos para prender um alto-falante. Então, um ponto positivo aqui para a Gradiente por ter colocado mais parafusos para estar prendendo os alto-falantes. Aqui é a construção dela por dentro, pessoal. Ali a alça de transporte, reforço ali, 2 reforços aqui, mais reforço lá em cima. Gostei. A placa que eu tinha falado antes, ó, liga e desliga, LED, ela, antena. Gostei. Como eu tinha falado antes, acaba sendo acabamento, isso dá a impressão que ela é mais fina, bem colada, compartimento separado, ó. Também é um ponto positivo. Aqui embaixo os mesmos reforços, os dutos de ar, mesma coisa aqui na parte de cima. Esse aqui é o Twitter que eu troquei. Não dá para puxar muita coisa aqui por causa que são soldados igual os demais ali. Então não dá para vir, deu para vir esse tanto aqui para poder estar te mostrando. Aqui não tem muito o que se fazer. A peça que eu tirei e coloquei aqui, a própria peça que já tinha antes. Só troquei o Twitter em si, utilizei a mesma. Essa loucura de cor fui eu que coloquei para não ter risco de soltar. Aqui é a configuração dele, ó, 8 ohms, 20W. E o modelo dele, HC 01507. Beleza, vamos voltar aqui para o lugar para não ter risco de estragar. Aqui embaixo o médio, também tem alguns capacitores nele, ó. Também soldado. Não gosto de ser soldado, mas pelo menos por ter uma quantidade de fio maior que dê para tirar e fazer manutenção, já dá para relevar. E esse foi fácil de medir, ó. Pegamos cá embaixo certinho até cá em cima, 20.9. De um canto ao outro, 70.2. Agora vamos conhecer os alto-falantes de 12 polegadas. Aqui parece que passou um pouco de tinta aqui, mas não interfere em nada. A construção dele por dentro. Aqui por fora. Vamos ver a resistência aqui da borracha, como é que é. Não é aquela coisa para falar que tem muita resistência não, mas não é de todo ruim não, gostei. A construção aqui em si também eu gostei, bacana. Esse acabamento aqui ajuda bastante na hora de refletir o LED. E eu já passei a mão, já deu pra você ver a sujeira aqui, tá? Daqui a pouco, finalizando o vídeo, eu já vou limpar. Vamos conferir se os dois é o mesmo modelo. Começando aqui pelo de baixo, pessoal. 4 ohms, 50W, HC 1203. Dica que seja a fabricação dele, 25/4/2021. Aqui em cima, 4 ohms, 50W. É W mesmo? É W. É HC. Não tá dando para ver muito bem. 1203. É, 1203. 25/4/2021. Então, os dois são o mesmo alto-falante. Assim, com base em outras caixas de som que eu já desmontei, a largura deles é pouca. A espessura é que dá uma certa relevada. Ele é até bem espesso. Mas, como eu disse no começo do vídeo, a qualidade sonora dela me surpreendeu. Eu não lembrava que ela tinha tanta qualidade sonora. Não sei se é devido à construção aqui, câmara selada, ou se é tudo isso. Enfim, já tô falando demais. A gente quer saber o tamanho do ímã, bora medir. Aqui limpando, pessoal, e aí um detalhe que eu praticamente sou obrigado a comentar, porque é um ponto muito positivo. Dá uma olhada aqui, ó. A tela tem esses encaixes, ó. Aqui tem outro, aqui em cima tem outro, e tá colado, tá vendo? Se eu quiser vir aqui, por exemplo, tirar a cola e virar, eu consigo tirar a tela e deixá-la sem tela. Se eu preferir deixá-la sem tela, tem essa opção. Se eu quiser tirar o acabamento cromado, esse aqui, ó, cromado não, né, cinza, ele é parafusado, ó.
Então, tipo, um ponto muito positivo. Não dava para poder fazer esse vídeo desmontando ela e não comentar isso. Porque, tipo, posso escolher se eu quero deixar com grade ou sem grade. Se a moto colaborar, eu continuo falando aqui, explicando. Mas, enfim, posso deixar com grade, posso deixar sem grade. É fácil de desmontar para limpar. Então, muito bacana ter essa opção aqui também, além de ser bem fácil de desmontar. Só esqueci de falar, pessoal, aí tem resfriamento. Já tava ficando ansioso aqui, esqueci de falar. Todos os dois, mesmo modelo. Todos os dois têm resfriamento. De um canto ao outro, no meio, 99.1. E aqui eu tava reparando o seguinte, pessoal. A única caixa de som que eu lembro de ter visto que é dessa forma também foi a JBL Polybox 1000. Dá uma olhada aqui, ó, a quantidade de imã que tá pra cá em comparação daqui. Aqui, mesma coisa, só que aqui ficou desse lado maior e desse lado menor. Achei legal comentar porque é a segunda que eu vejo dessa forma. E por serem marcas diferentes, achei interessante comentar. Mas vamos ver agora de espessura, que é o que me chamou mais atenção. Como eu não consigo encostar lá no ferrite e o padrão de medição aqui do canal é sempre encostando lá, vou levar como base aqui, que vai ficar mais basicamente como se estivesse encostando lá, e levando em consideração esse ressalto ali em cima. Mais ou menos é isso, olha lá. E aí, pegando daqui de baixo, levando em consideração aqui em cima, tá dando 34.8. Agora que eu te apresentei por completo toda a construção da caixa de som Gradiente GCA 103, o que você achou? Gostou? Sim ou não? Aqui nessa playlist você vai conferir a continuação desse vídeo, onde eu vou te contar a minha opinião sincera sobre pontos positivos e negativos de recursos, funcionalidades e também o teste de potência dela em área aberta.